e milagres feitos pelo nosso Salvador. Quando nós vamos para 2 evangelhos, nós encontramos, meus irmãos, registrado ali mais 6 milagres operados por Jesus. Nos 3 evangelhos nós encontramos nada mais, nada menos do que 9 milagres operados por Cristo. E, meus irmãos, nos 4 evangelhos está registrado mais um milagre produzido por Cristo. Então, aquilo que está registrado na Bíblia Sagrada, nós encontramos 29 milagres operados por Cristo na face da terra. Meus amados irmãos, e Cristo, Ele oferecia salvação antes de tudo, mas aqueles, mesmo não aceitando a salvação, como nós observamos, aqueles 10 homens que foram curados, a Bíblia Sagrada fala que 9, eles foram embora, 9, eles não voltaram para agradecer, 9, eles não voltaram para poder aceitar a Jesus, mas a Bíblia Sagrada fala que um estrangeiro, ele voltou, ele foi ali, reconheceu, ele adorou a Deus, e ele recebeu salvação da parte de Deus. Nós sabemos, meus irmãos, que o mais importante na nossa vida, nem sempre é a cura divina, mas é a salvação das nossas almas. Mas nós estamos aqui nesta noite, porque nós somos salvos, porque nós cremos no Deus que nós servimos, e Deus sabe que nós caminhamos por esta terra de aflição, esta terra de enfermidades. Então nós oramos a Deus, para que Deus Ele possa operar, para que Ele possa trazer qualidade para a nossa vida, para que Ele possa glorificar o Teu nome, para que a fé de muitos sejam, meus queridos irmãos, acrescidas neste lugar. Então, quando nós observamos Cristo trabalhando, quando nós observamos Cristo operando, Cristo ele operou de várias maneiras, conforme foi nos ensinado. Cristo ele não tem forma, mas Cristo ele tem forma de agir. E eu quero chamar a tua atenção nesta noite, antes de nós entrarmos para a palavra de Deus, para aquilo que eu fiz aqui, meus queridos irmãos, neste papel. Eu observo pessoas que elas agiram com ousadia para poder receber da parte de Deus. Eu quero te perguntar: você orou conforme foi pedido o nosso pastor? Você jejuou conforme o nosso pastor pediu? Você dobrou os seus joelhos e buscou a face de Deus, clamando a Deus? Se você não está enfermo, mas você sabe que tem alguém dentro da casa de Deus, você conhece alguém, você pode estar gozando de toda a saúde, mas você conhece a Deus, você sabe, você conhece esta pessoa, e você sabe que ele tem uma necessidade, que ele precisa ser curado. Dentre as coisas que eu vou falar, uma das razões por que Jesus nos cura é porque Jesus, Ele é misericordioso, é porque Ele é compassivo. Será que nós sentimos compaixão por aquilo que nosso irmão está passando? Eu quero te dizer nesta hora, se você olhou não para a sua necessidade, mas se você também olhou para a necessidade do seu irmão, talvez você esteja com a sua saúde perfeita, mas você sabe que o seu irmão da esquerda, ou o seu irmão da direita, ele está padecendo por algum mal. Então você orou a Deus, você jejuou a Deus, crendo que Deus vai operar um milagre em favor do seu irmão ou em favor da sua irmã. Irmão, como é glorioso tantas pessoas que elas chegaram na presença de Cristo. Se nós observarmos o texto que eu li nesta noite, nós vemos este paralítico, ele sendo carregado. Nós observamos, meus queridos irmãos, os outros textos, eles foram carregados por 4 homens. A fé, meus queridos irmãos, não era só dele, mas era também dos seus amigos. E que ousadia, meus queridos irmãos, estes homens tiveram para chegar na presença de Deus. Eles chegaram ali e eles viram a dificuldade de entrar, irmãos, mas que ousadia gloriosa. Ah, se nós tivéssemos nos nossos dias crentes ousados como foram aqueles 4 homens. Eles, meus queridos irmãos, não observaram para a ética. Parece que até eles desrespeitaram a liturgia do culto. Mas sabe o que eles queriam? Eles queriam ver o seu amigo curado. Eles não suportavam mais ver aquele homem sobre uma maca, sobre uma cama, já não podia caminhar. Aqueles homens foram extremamente ousados. Eles chegaram, não conseguiram entrar pela porta, mas a Bíblia Sagrada fala, e nós conhecemos pela história, nós conhecemos, meus queridos irmãos, que as casas antigamente elas possuíam uma escada, então eles conseguiram ter acesso ao telhado. Eles não entraram, mas eles foram ousados na presença de Cristo. Eles não olharam para a dificuldade, mas eles devem ter pensado assim no coração: olha,
Nós não temos acesso pela porta, a dificuldade é tremenda, mas eu vou caminhar um pouco mais, irmãos, e o que me chama a atenção, que para aqueles homens, eles poderem colocar o seu amigo na presença de Cristo, eles tiveram que subir. Meus irmãos, se nós quisermos alcançar alguma coisa de Cristo Jesus, nós temos que subir um pouco mais. Nós precisamos orar mais, irmãos, e eu estou falando aqui nesta noite, pelo Espírito de Deus, nós precisamos pagar um preço maior, não é nós entrarmos na casa de Deus, moribundos, insatisfeitos, murmurando, não, vamos viver uma vida cristã com abundância, vamos entender que o nosso Deus cura, então vamos buscar, vamos entender que o nosso Deus pode fazer, então vamos subir. Aqueles homens não conseguiram entrar pela porta, mas eles ousaram, eles subiram pelo telhado, eles abriram um buraco, e eles depositaram o seu amigo na presença de Cristo, e eles voltaram para casa com a vitória. E eu vejo outras pessoas também chegando com ousadia, meus queridos irmãos, na presença de Deus. Nós conhecemos a mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher, meus queridos irmãos, ela não chegou com uma forma tão ostensiva como chegaram aqueles homens. Aqueles homens chamaram a atenção, sabe por quê? Porque Jesus estava na casa dele. Meus irmãos, quem é que vai chegar na minha casa e vai destelhar a minha casa? Aqueles homens, meus queridos irmãos, eles chamaram a atenção de toda a plateia, eles chamaram a atenção de todas as pessoas que estavam congregadas naquele lugar, enquanto que a mulher do fluxo de sangue, irmãos, da mesma maneira que nós temos que subir na presença de Deus, em oração, em jejum, em consagração, nós também, para nós recebermos de Jesus, nós temos que descer na humilhação, nós temos que descer, meus queridos irmãos, na presença de Cristo, sabendo que Ele é Senhor e que nós somos servos, sabendo que Ele é criatura e que Ele é criador, e que nós somos a criatura. Aquela mulher, ela não chegou de uma maneira tão ostensiva, ela chegou quase que escondida. Ela chegou quase que disfarçada. Eu quero crer que aquela mulher, ela se escondeu nas suas roupas, ela cobriu o seu rosto, e ela chegou ali, e ela se jogou nos pés de Cristo. Sabe por quê? Porque para tocar nas orlas de Cristo, não tem, meus queridos irmãos, como nós tocarmos com a nossa... Faz, meus queridos irmãos, Cristo faz, mas vai depender muito da nossa atitude espiritual, vai depender muito da nossa atitude, meus queridos irmãos, interior. Cristo, Ele faz. Irmãos, Deus, Ele está neste lugar. Eu não estou falando isso por mera formalidade, é porque Deus, Ele está neste lugar, Deus está neste santuário, Deus está aqui, Deus, Ele está aqui. Irmãos, então por que é que Jesus cura? Por que é que Jesus cura? Atos capítulo 10 e versículo de número 38. Assim nos diz a palavra do Senhor. Para nós entendermos, meus amados irmãos, por que é que Jesus cura? Quando Pedro, ele foi ter com Cornélio na sua casa, aí a Bíblia Sagrada nos diz assim, olha, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude. A primeira coisa, irmãos, por que é que Jesus cura? É porque Jesus, Ele tem virtude. Porque Jesus, Ele tem poder. Porque Jesus, meus queridos irmãos, Ele não está sujeito a nada. Muito pelo contrário, todas as coisas estão sujeitas a Cristo. Então a primeira coisa, por que é que Jesus cura? Não que essa seja a questão mais importante, ou que as outras que eu vou falar sejam menos importantes. Foi essa sequência que Cristo colocou no meu coração. Por que é que Jesus cura? Por quê? Porque nele há virtude, porque nele há poder. Talvez você adentra dentro de um consultório médico, sabe qual que é o limite dele, meus queridos irmãos? É até onde ele pode prescrever, é até onde ele pode te receitar um remédio.
porque o poder dele é um poder intelectualizado, é um poder técnico, é um poder aprendido, enquanto que o poder de nosso Deus não, é um poder nato, porque ele é Deus, porque ele é soberano, ele tem poder sobre tudo. O poder dele é absoluto. Por isso é que Jesus nos cura, porque ele tem poder, porque ele não é ilimitado. O médico ele é. O médico é limitado. Ele vai te prescrever, ele vai te diagnosticar. Ele vai te prescrever remédios. Ele vai te prescrever terapias. Mas vão chegar momentos que os remédios não trarão solução. Vão chegar momentos que as terapias não trarão solução. Mas Cristo, ele vai trazer, porque ele é ilimitado. Nós podemos comparecer, e graças a Deus que Deus deixou os médicos na face da terra. Mas hoje eu estou pregando, é o médico dos médicos, é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis, é aquele que pode fazer. É aquele que chegaram para ele e falou assim: olha, já faz 4 dias, já cheira mal, já não vale a pena mais, já não tem solução para o caso, para o problema, já está perdido. Aí ele falou assim: me mostra onde é que ele está. Naquela época, meus queridos irmãos, as pedras daquelas sepulturas eram extremamente pesadas. Aí Jesus falou assim: olha, tirai a pedra. Com uma palavra, irmãos, com uma palavra, meus queridos irmãos, aquilo que o homem não podia fazer e nem pode fazer. Quando ele chega diante daquele diagnóstico, olha, parou o coração, parou o cérebro, parou a circulação, acabou, já não tem mais jeito. Tem que enterrar logo. Aí Jesus falou assim: sai para fora, Lázaro. Aí a Bíblia Sagrada falou que Lázaro saiu para fora. Aí Jesus falou assim: olha, desatai-o e o deixai ir. Porque Jesus, ele é ilimitado, irmãos. Porque Jesus, ele tem poder. Tá? A primeira razão que eu quero trazer nesta noite: por que é que Jesus cura? Por que é que Jesus nos cura? Porque ele tem poder, porque ele tem virtude. Lucas capítulo 5, versículo de número 17, irmãos. Eu ainda estou na primeira referência. Porque nele há virtude. Esta é a razão, porque nele há poder. Porque nele há poder. Lucas capítulo 5, e versículo de número 17, nos diz assim: e aconteceu que em um daqueles dias estava ensinando, e estavam assentados ali fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judeia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. A primeira razão por que Cristo nos cura: porque ele tem virtude, porque ele tem poder, porque ele é ilimitado. Guarda isso dentro do seu coração. Se os irmãos observarem, é o mesmo texto que eu li na abertura dessa pregação. E aqui, irmãos, ele traz um pouco mais de informação para nós. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. Jesus cura porque ele tem poder. Olha, irmãos, Lucas capítulo 8, versículo de número 46. Eu não posso me deter muito, irmãos. Lucas capítulo 8, versículo de número 46. Olha que coisa gloriosa, irmãos. Por que é que Jesus nos cura? Porque nele tem virtude, porque nele tem poder. Olha a palavra de Deus dizendo para nós, olha. E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que é de mim saiu virtude. Primeira coisa, por que é que Jesus cura? Porque ele tem virtude, porque ele tem poder. Virtude aqui é poder. E aqui nós estamos falando da mulher do fluxo de sangue. É muito interessante, meus queridos irmãos. É muito interessante esta passagem. Alguns dos discípulos dizem assim: mestre, tu dizes, alguém me tocou, te tocou? A multidão está te oprimindo, está te apertando.
Quantas pessoas não estavam tocando em Jesus naquele dia? Aí Jesus falou, não, alguém me tocou. Ninguém colidiu contra mim, ninguém me empurrou, alguém me tocou. Porque de mim, olha Jesus falando, irmãos, de mim, dele, irmão, dele. Ninguém não pode dar aquilo que não tem. Jesus falou, de mim saiu virtude. Não foi de ninguém da multidão, não foi de vocês, meus discípulos, não foram dos apóstolos, foram de mim. Eu tenho virtude, eu tenho poder. De mim saiu virtude. De mim. Cristo está falando. De mim saiu virtude. Então a primeira razão por que é que Cristo nos cura, porque Ele tem virtude. Porque Ele possui poder, porque Ele é ilimitado. Graças a Deus. O segundo ponto, irmãos, por que é que Jesus nos cura? Porque nós precisamos. Porque há necessidades, porque tem coisas que a medicina não pode fazer, que o homem não pode fazer, que os recursos terrenos não podem fazer. Aí nós somos necessitados, por isso é que Cristo cura. Porque há necessidades, porque nós somos necessitados. A Bíblia Sagrada fala para nós, meus queridos irmãos, Salmo 40 e versículo de número 17. Vamos ver lá que coisa gloriosa, escrita pelo salmista, meus queridos irmãos. Salmo 40, um salmo escrito, meus queridos irmãos, pelo rei Davi, um homem extremamente rico, cercado de exército. Olha a conclusão que Davi chegou da nossa situação. É a segunda razão por que é que Cristo nos cura. Porque há necessidades. Olha, Salmo 40, versículo de número 17. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. A segunda razão por que é que Cristo cura. A palavra está falando para nós. É porque nós somos necessitados. Nós somos pobres. Nós não temos recursos. Nós não temos provisões. Nós não temos provisões. Mateus capítulo 15, meus queridos irmãos. Vamos voltar para o Novo Testamento outra vez, bem rapidinho. Mateus capítulo 15. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia Sagrada que está dizendo. Por que é que Jesus cura? Porque há necessitados. Capítulo 15 de Mateus, meus queridos irmãos. E versículo de número 30. Lê aí na sua Bíblia, olha. E veio ter com ele muito povo. Olha a expressão, irmãos. Olha a expressão, Mateus capítulo 15, versículo de número 30. E veio ter com ele muito povo. Muito, são muitos. E ele continua dizendo assim, olha, que trazia coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos. Muito povo, irmãos. Traziam muitos necessitados. E ele lista aqui, meus queridos irmãos, coxos, cegos, mudos e aleijados. Ele cita aqui 4 tipos de enfermidades, irmãos. Olha, que para aquela época, irmãos, olha, se a medicina hoje pode tentar fazer alguma coisa, naquela época era a coisa mais remota que existia. Cegos, mudos, aleijados e outros muitos, com outros tipos de enfermidades. A Bíblia Sagrada, então, mostra para nós, irmãos, que Jesus, ele cura porque nós somos necessitados. Porque nós somos necessitados. Se você não é, eu sou. Nós somos carentes. Nós necessitamos, nós precisamos do nosso Deus. Bem, vamos continuar mais um pouco, irmãos. Olha, a terceira coisa, por que é que Jesus cura? Sabe por quê? Porque Ele quer curar. Jesus quer curar. Ele quer. É um desejo que há no nosso Deus, de curar. Meus irmãos, Lucas, capítulo de número 5. Vamos lá, Lucas, capítulo de número 5. É a terceira razão por que é que Jesus nos cura. Irmãos, eu não sei os irmãos não, mas eu estou, irmãos, muito alegre aqui em cima, viu, irmãos? Estou muito feliz aqui e estou sentindo a presença de Deus nesse lugar. Está mesmo gostoso aqui falar a palavra de Deus, irmãos. Eu estou pedindo a Deus que me dê mais aqui. Estou clamando a Deus que Ele me dê mais, que Ele fale mais.
Que Ele fale mais conosco, que Ele preencha mais a nossa alma, que Ele prepare mais o nosso coração para receber da parte dEle. Irmãos, porque uma das razões de Jesus curar, irmãos, olha, eu vou te chamar a atenção, eu vou abrir um parênteses aqui nessa noite, eu quero te dizer uma coisa, olha, onde que tem cura, que não tem palavra, foge disso, irmãos, a Bíblia Sagrada diz para nós, que após eles pregarem a palavra, Jesus vinha e confirmava a palavra pregada, com sinais, prodígios e maravilhas. Certo? Irmãos, milagre não vai na frente da palavra, não. A palavra ela vem primeiro, depois é que acontecem os milagres. Abra os teus olhos nesta noite, vamos dar valor à palavra, vamos crer na palavra, vamos almejar, vamos amar a palavra. Porque Deus opera mediante a pregação da palavra. Mateus capítulo 5, versículos, meus queridos irmãos, 12 e 13. Jesus cura por quê? Porque Ele quer nos curar. Ele quer, Ele deseja. Está à nossa disposição, nós é que não buscamos. A Bíblia ensina a pedir, buscar, bater. Bater é insistir. É clamar, é não receber hoje, mas continuar insistindo. Deus, eu preciso receber. É só o Senhor que pode dar. É só o Senhor que pode fazer. Isso é bater. É eu pedir alguma coisa para o pastor Elias e ele dizer que vai me dar. Eu vou lá na porta dele e eu vou buscar. Pastor Elias, eu vim buscar. Hoje ainda não. Amanhã eu estou lá de novo na porta. Pastor Elias, eu preciso. Ele fala, hoje não, mas amanhã eu estou lá de novo, a semana que vem. Até eu receber. Então Jesus ele cura, meus queridos irmãos. A terceira coisa, por que é que Jesus cura? É porque Ele quer curar. Irmãos, e Jesus ele não faz acepção de pessoas. Pedro ele falou isso, irmãos, que qualquer um que teme a Deus, em qualquer nação, em qualquer lugar do mundo, e faz aquilo que é justo, irmãos, ele tem a proteção de Deus. Ele é recebido, ele é acolhido por Deus, irmãos. Deus não faz acepção de pessoas. Olha, irmãos, e aconteceu, capítulo 5 de Lucas, os versículos 12 e 13. E aconteceu que quando estava em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo, Senhor, se quiseres, bem podes limpar. Olha, irmãos, que ousadia desse homem. Um entrou pelo telhado, a outra foi escondida. Este aqui chegou diante de Jesus, caiu com o rosto em terra, em sinal de respeito, de humilhação, de temor, de mais muitas outras coisas que agradam a Deus. E falou Jesus, se o Senhor quiser, o Senhor bem pode me limpar dessa lepra. Aí sabe o que é que Jesus respondeu para ele, irmãos? E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero. Jesus falou assim, eu quero ser limpo. Jesus cura porque Ele quer nos curar, irmãos. É a terceira razão por que Jesus nos cura. É porque Ele quer, irmãos. Nesta época aqui, nós sabemos muito bem, irmãos, o contexto social desta época, e alguns de nós, irmãos mais velhos, nas décadas de 50, 60, 70, nós conhecemos esse contexto. O leproso, ele era levado para um leprosário, ele era banido da sociedade, ele era excluído da sociedade. Um leproso, meus queridos irmãos, ele tinha que bater um sino quando ele passava em meio a algum povoado, para eles saberem, entenderem, ele gritava que ele era leproso, ele tinha que avisar que ele era leproso. Mas esse leproso aqui, ele saiu dessas convenções humanas que eram necessárias naquela época, e eu não sei como, meus irmãos, ele conseguiu se aproximar de Jesus. E falou, Senhor, derasto e cantarás, o cantor é lá, derasto e cantarás. Falou, Senhor, se tu quiseres. Oh, irmãos, derasto e cantarás, o cantor é andalás.
esta palavra aqui, se tu quiseres, da parte desse leproso, irmãos, demonstra conhecimento de Jesus. Demonstra conhecimento do poder de Cristo, irmãos. Que às vezes muitos de nós não conhecemos, mas negligenciamos. Negligenciamos. Nós negligenciamos. Aí Jesus falou para ele assim, olha, e ele, irmãos, e tem outra coisa, nesta época aqui, judeu, irmãos, ele não podia tocar em leproso. Aí a Bíblia Sagrada fala assim, olha, quero. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero ser limpo. E a Bíblia Sagrada diz para nós assim, ó, e logo a lepra desapareceu dele. Olha que coisa gloriosa, irmãos. Olha a operação do nosso Deus, irmãos. Olha a virtude do nosso Deus. Vocês lembram aquele homem que Jesus, irmãos, curou ele lá? Primeiro ele viu o homem assim como ele via árvores, né? Teve um que Jesus cuspiu na língua dele, não foi assim? Teve outro que Jesus cuspiu no chão, fez... Olha, irmãos, que coisa mais... Eu lembro, acho que foi, não sei se foi o pastor Elias, pregou aqui, uma vez, falou para nós, irmão, cuspir, passar cuspe no seu olho. Será que você aceitaria? Aí Jesus disse que cuspiu no chão, irmãos, fez barro, lodo, passou no ombro dele, no olho do homem, e falou assim, agora você vai lá no tanque de Siloé e lava os seus olhos. Isso ali tem uma mensagem, irmão. Vai lá para você saber o que significa o nome Siloé. Eu não vou te falar não, vai lá. Você vai entender porque é que Jesus mandou ele para o tanque de Siloé. Então, irmãos, a terceira coisa que Jesus nos cura, porque Ele sempre quer nos curar. Peça, insista, pague o preço, chore na presença de Deus, jejum, ore na presença de Deus para você receber. Jesus Ele faz, Jesus Ele faz. Nós estamos falando aqui nessa noite, irmãos, de milagre no campo físico, no campo material, no nosso corpo. Não estou falando de outros milagres. Se você precisar de outros, Jesus também Ele faz. Jesus também Ele faz, para Ele não há impossível, irmãos. Vamos lá, irmãos. Olha, o quarto ponto. Por que é que Jesus nos cura? Mateus capítulo 14 e versículo de número 14. 14 e versículo de número 14. Olha que coisa gloriosa, irmão. Olha aqui, irmãos, olha. Por que é que Jesus cura? Porque Ele tem compaixão, irmãos. Porque Jesus se compadece de nós. Compaixão e misericórdia, irmãos. É o último ponto que eu vou falar, é sobre a misericórdia. É mais ou menos a mesma coisa. É você olhar para o sofrimento do outro, certo? Se, mais ou menos, e ter desejo de ver a situação daquela pessoa mudada. Isso é compaixão. Então, sabe por que Jesus nos cura, irmãos? Porque Jesus, Ele tem compaixão. Tem compaixão. Ele olha para nós e vê a nossa situação limitada. Sem a presença dele, o homem é miserável, pecador. Aí está falando para nós aqui, olha, e Jesus saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Olha que coisa gloriosa, irmãos. A Bíblia Sagrada fala para nós aqui, irmãos, que Jesus, Ele estava possuído de compaixão.
Quando Jesus olhou para aquela multidão pecadora, desviada, Jesus olhou para ela, a Bíblia fala que ele estava possuído. A compaixão aqui, irmãos, tomou conta da mente de Cristo, do coração de Cristo, dos sentimentos de Cristo, da vontade de Cristo. Jesus foi possuído por compaixão. E a Bíblia fala, irmãos, olha aqui, naquele dia, irmãos, olha, ele curou os enfermos que havia naquela multidão. Então Jesus cura porque ele tem, meus irmãos, compaixão. Porque ele tem compaixão. A compaixão, ela tomou todo o ser de Cristo quando ele olhou. Aquela multidão que pecava contra ele. Aquela multidão, meus queridos irmãos, que muitos não queriam compromisso com ele. Jesus, naquele dia que eu entendo, meus amados irmãos, que ele olhou para aquele povo assim, olha, mesmo sabendo que muitos não o aceitariam, mas Jesus assim mesmo ele curou. Deus. Glória a Deus. Fazendo bem, irmãos, fazendo bem. Fazendo bem. Fazendo bem. Jesus, neste dia aqui, Jesus, mais uma vez, ele fez um bem para aquela multidão. A Bíblia aqui não relata, mas nós podemos ver pelo contexto, nós podemos entender, irmãos, quantos enfermos aqui tinha. Enfermos físicos, enfermos espirituais, enfermidades, meus queridos irmãos, que impediam muitos de trabalhar, que impediam muitos de ter convivência social, impediam muitos de ter família, de ter uma convivência sadia dentro da sociedade, de ter uma vida própria, de caminhar com seus próprios pés. Os irmãos estão lembrados daquele que estava lá no tanque de Betesda? Não tinha ninguém, meus queridos irmãos, para colocar aquele homem dentro d'água. Enquanto não tinha uma mão humana para poder, meus queridos irmãos, alcançar as necessidades daquele homem. A Bíblia Sagrada que fala que o próprio Deus estendeu a mão para ele, irmãos. Aqui nós entendemos, meus irmãos, aqueles que não têm Cristo, aqueles que não têm Jesus. Não é esse sentimento que tem dentro do coração dele. Ele diz assim, olha, não tem ninguém que me coloque dentro do tanque. Não tem uma mão que me coloque em direção a esta água. Não tem meu pai, não tem minha mãe, não tem meu irmão, não tem meu amigo, não tem ninguém. Ah, meus irmãos, erasto e cantaracho e canturebe andalas. Quando falta mão de pai, quando falta mão de mãe, quando falta mão de amigo, quando falta mão, meus queridos irmãos, do parente, a mão de Cristo está lá, prontinha para te socorrer. A mão que não faz acepção. A mão, meus queridos irmãos, que quantas vezes nós ferimos com os nossos pecados, com as nossas transgressões e com as nossas desobediências. Porque quando nós pecamos, a primeira pessoa que nós ferimos é o nosso Deus. Ah, meus irmãos, mas nós podemos acabar de pecar aqui e caminharmos 2 passos, se houver arrependimento no nosso coração, e se nós voltarmos para Cristo, aquele que nós ferimos, com o nosso pecado e com a nossa transgressão, Ele está prontinho para nos perdoar e para nos levar para morar nos céus. Oh, irmão, será que nós não entendemos isto, irmãos?
Aquele que morreu na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados, para nos dar paz, para nos reconciliar com Deus. Nós o ferimos e Ele está prontinho para nos perdoar. Vocês estão lembrados do ladrão da cruz, meus irmãos? Aquele homem era um mau caráter. Aquele homem causou muitos males para a sociedade. Mas a Bíblia Sagrada fala que nos instantes finais, irmãos, ele virou para Cristo. Derás tu e cantarás no momento final, irmãos. Não tinha pai, não tinha mãe, não tinha ninguém para socorrer aquele moço. Mas o arrependimento entrou no coração daquele homem. Ele virou para Cristo. Eu não sei se ele estava na direita, se ele estava na esquerda, eu não sei. Mas o certo é que ele dirigiu uma palavra para Jesus. E esta palavra mudou o seu destino eterno. Ele falou: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Oh, irmãos, malfeitor, transgressor. Aí Jesus falou para ele: hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. Que coisa gloriosa, irmãos. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Vamos lá, irmãos, eu preciso encerrar a palavra. Vamos para o quinto e último ponto. Diz assim, meus irmãos, Marcos capítulo 10 e versículo de número 48. Por que é que Cristo nos cura? É porque Ele é misericordioso. Derás tu e cantarás, e canturebe andalás. Por que é que Cristo nos cura? Porque Ele é misericordioso. Porque Ele olha para as nossas misérias e se compadece de nós. Para nós encerrarmos, capítulo 10 de Marcos e versículo de número 48, diz assim, olha: e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Cristo parou, meus queridos irmãos, para Bartimeu. E Cristo para aqui nesta noite porque Ele é misericordioso. Porque Ele conhece as nossas misérias e as nossas necessidades. E Ele se compadece de mim e de você. A misericórdia de Deus se transformando em graça, favor imerecido da parte de Deus. Aí a Bíblia Sagrada diz assim, olha, ele gritava, olha, ele gritava e dizia, olha, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí, meus queridos irmãos, diz assim, olha, e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí Jesus cura porque Ele é misericordioso. Porque Ele quer mudar a nossa situação. Porque Ele quer sanar os nossos problemas. Aí, meus queridos irmãos, alguém queria que ele se calasse. Deve ter chamado ele de escandaloso. Você está orando alto demais. Você está gritando. Você está trazendo problemas aí. Você está causando escândalo. Mas a Bíblia fala que ele continuava gritando. Porque ele sabia que Cristo estava passando. Ele ouviu. Ele não viu, mas ele ouviu. Cristo estava passando. Aí ele falou: Filho de Davi, tem misericórdia. Aí a Bíblia Sagrada fala, irmãos, é o que eu falei, irmãos. Jesus, Ele dá porque Ele tem. Ninguém pode dar nada daquilo que não tem. Jesus, Ele é misericordioso. E a Bíblia Sagrada diz, e Jesus parando, disse assim, traz Ele. Jesus parou tudo encerrou. E eu não posso prosseguir mais, irmãos. Aí Jesus parou e disse assim, olha, e chamando o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te que Ele te chama.
E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Bem? Deus abençoe os irmãos. Olha, irmão, Jesus cura porque ele tem virtude, porque há necessitados, porque ele quer, porque ele tem compaixão e porque ele é misericordioso. E nós cremos que Cristo aqui nessa noite, ele vai operar milagre, ele vai operar maravilha. Bem?